Falar sobre o livro especificamente, né? Então, sim, sem dúvida, não é um livro fácil, é um livro difícil. Claro que as pessoas lendo os primeiros capítulos, elas estão em, digamos, terreno mais conhecido, as cartas, as 7 igrejas, é terreno conhecido, mas quando você chega ao 4º capítulo para frente, João é chamado no texto para subir até o céu e ver as coisas que vão acontecer depois, e ele tem a visão do trono de Deus e começa a enxergar seres celestes que parecem animais, depois ele vê anjos, depois ele vê dragões, depois ele vê uma série de visões extremamente diferentes da realidade cotidiana, né? Aí, naturalmente, as pessoas se perdem nisso e não vão entender muito bem. Então, é um livro difícil, é sem dúvida o livro mais difícil da Palavra de Deus, justamente por ser de um estilo de literatura que é raro na própria Bíblia. Nós temos alguns exemplos de literatura apocalíptica na Bíblia, no livro de Daniel, algumas passagens de Isaías, de Ezequiel, mas o Apocalipse é um livro, digamos, puramente apocalíptico. Então é preciso conhecer um pouco também desse estilo literário para poder compreender qual é o objetivo do autor ao utilizar essas figuras extraordinárias, essas figuras que não fazem parte da realidade do dia a dia, qual é a intenção dele, qual é a mensagem dele por trás dessas imagens. Então é um livro difícil, sim, sem dúvida. Pastor, a gente já abordou essa questão da literatura apocalíptica aqui na série, mas não custa o pastor dar uma reforçada aí, né? Afinal, com certeza é um tema meio complicado que para ouvinte de primeira viagem, mas eles falaram, o que é mesmo? Bom, a literatura apocalíptica, ela se desenvolveu depois da literatura profética propriamente dita. No período do exílio e depois do exílio de Jerusalém, quando Jerusalém foi levada cativa, né, todos os habitantes, a maior parte dos habitantes foram levados cativos para a Babilônia e se viram numa situação absolutamente desesperadora, sem terra, sem casa, sem o templo que foi destruído, né, por Nabucodonosor, o imperador da Babilônia. E nesse período os profetas estavam acabando, né? No retorno do exílio vai ter o último dos profetas, que é Malaquias. E a partir daí há uma espécie de um vácuo profético, porque ninguém se levanta em Israel com a autoridade divina para anunciar a verdade de Deus, o que está acontecendo, explicar a realidade. Então surge a chamada literatura apocalíptica, já com início no próprio livro de Daniel, que é um livro bem apocalíptico também nesse sentido. Qual é o objetivo da literatura apocalíptica? É explicar a razão do sofrimento do povo de Deus na Terra, explicar quem são os inimigos verdadeiros que estão ameaçando a sobrevivência do povo de Deus. Então o objetivo basicamente é esse, eles vão logicamente apontar para a soberania de Deus, para a grandeza de Deus e para uma intervenção divina em algum momento da história. Deus vai intervir e Deus vai mudar a situação do povo de Israel. Então é uma literatura de anseio, ela surge para preencher, para satisfazer esse anseio de respostas do povo de Israel nesse momento mais difícil que eles foram passando de mão em mão, digamos assim, de um império para o outro, sendo dominados primeiro por Babilônia, depois pelo Império Medo-Persa, depois pelo Império Greco-Macedônio de Alexandre, depois pelo domínio dos generais de Alexandre, especialmente os Ptolomeus do Egito e os Seleucidas da Síria, que os dominam, e finalmente Roma, né, no primeiro século antes de Cristo, assume o poder e domina Israel novamente, e assim eles vão ficar durante todo o período do cristianismo, do primeiro século, do crescimento da igreja cristã. E aí, no finzinho do primeiro século, surge esse livro da pena de um apóstolo, que é o apóstolo João. Nós temos evidências muito contundentes de que foi realmente João, o apóstolo, que escreveu lá na ilha de Patmos, e ele então escreve esse livro tendo uma visão de Deus e chama de Apocalipse, porque a palavra Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. E o primeiro versículo do livro diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, tal. Então, essa primeira palavra é Apocalipse de Jesus Cristo. E aí, esse nome, Apocalipse, se tornou o nome-chave para esse tipo de literatura e passou a denominar, inclusive, aqueles livros que foram escritos lá no segundo século, no primeiro século antes de Cristo também, acabaram recebendo esse nome por causa do Apocalipse de João. Mas só o Apocalipse de João é canônico, ou seja, só ele é inspirado. Por quê?
porque apenas ele foi escrito por um apóstolo sob inspiração divina. Os outros livros apocalípticos do segundo século antes de Cristo, como o livro de Enoque, o Apocalipse de Baruque e de vários outros autores, não são livros apócrifos. Foram escritos sob um nome falso. Claro, se você disser que o Enoque, o sétimo depois de Adão, aquele que foi arrebatado aos céus, não poderia escrever um livro no segundo século. Então, não é um livro apócrifo. Mas o Apocalipse de João não é um livro apócrifo, é um livro verídico, escrito pelo próprio João e, por isso, inspirado por Deus. Mas ele tem algumas semelhanças com esses outros livros, por quê? Porque ele mostra, através de símbolos, de visões grandiosas, de grandes descrições de batalhas e de grandes destruições, o que está por trás da realidade, né? Que é aquilo que Paulo disse, nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. Então, João, na verdade, mostra isso, que o Império Romano, que estava perseguindo a igreja cristã, não era o verdadeiro problema, era o problema imediato. Mas quem está por trás do Império Romano? Ele diz, é o dragão, é o falso profeta, é o anticristo, é a besta. Ele descreve, então, simbolicamente esses personagens, né? O dragão, a besta, a segunda besta, que é o falso profeta, para que o povo, os seus leitores, pudessem, então, visualizar o que está por trás da realidade. Nós somos aqui ameaçados por Roma, estamos sendo presos, João estava preso em Patmos, estamos sendo ameaçados por um poder imperial, um trono muito grande. Mas, na verdade, o verdadeiro inimigo não é César, o verdadeiro inimigo não são os exércitos romanos, o verdadeiro inimigo é Satanás, é o dragão, são suas hostes, é aquilo que ele está fazendo, planejando para destruir o povo de Deus. Mas essa não é a realidade final e última, porque maior do que Roma, porque maior do que o dragão, quem é? É Deus, é Jesus Cristo, e ele está permitindo todo esse sofrimento que nós estamos passando, porque ele tem um propósito com isso, de nos purificar, de nos santificar. Nós precisamos continuar firmes, permanecer firmes, porque em algum momento lá na frente ele vai retornar e ele vai nos dar a vitória. Então, em resumo, né, esse é o objetivo do Apocalipse e da literatura apocalíptica de uma forma geral. Então vi tronos, e eles se sentavam neles, e o julgamento era comissionado a eles, e eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Aliás, a figura do Senhor Jesus no Apocalipse, na verdade, ela não é vista assim durante todo o Novo Testamento. E aí em Apocalipse é revelado a João um Jesus como guerreiro mesmo, né? Enfrentando as nações, né? A gente vê todo aquele simbolismo em torno da pessoa de Cristo, mas retratando o Senhor Jesus como alguém que vem realmente para contornar a situação, né? É verdade. A primeira visão que João tem de Jesus no capítulo 1 do Apocalipse, né? Quando ele está lá e aí alguém toca no ombro dele e ele vira e então contempla Jesus Cristo, é uma descrição assustadora, né? Ele tem olhos de fogo, ele tem cabelos brancos como a neve, ele tem pés de bronze, ele tem uma espada de 2 gumes que sai da sua boca, né? Então, quer dizer, se você enxergar algo assim, provavelmente você vai sair correndo, né? Vai ficar lá para ver o que é. Por isso foi numa ilha. Numa ilha, por isso não tinha para onde correr. Você falou assim, Lost, né? Isso Olha aí. Não tem para onde fugir. Mas é uma descrição simbólica. Jesus não é dessa maneira. Ele é descrito assim para representar o seu poder. Pés de bronze significa o quê? O poder de esmagar os inimigos. Olhos de fogo significa o quê? A capacidade de ver, a onisciência, o poder da sua visão. A espada de 2 gumes que sai da sua boca. É o poder da palavra, do poder da palavra de Deus. Ele fala e acontece. Então, se a pessoa não entender o propósito do simbolismo, o uso desses símbolos, dessas descrições extraordinárias, extravagantes, ela vai realmente imaginar que Jesus é um monstro, que é uma coisa assustadora, quando na verdade ele não é, né? Ele é todo poderoso, mas amável. Aliás, o João descreve Jesus sempre nessa tensão entre o poderoso, né? Como se diz, o guerreiro, mas ao mesmo tempo também aquele que se sacrificou. Algo bem emblemático, é só ler o capítulo 5, quando tem lá
o trono armado nos céus e Deus está sentado no trono com um livro na mão direita, esse livro que está selado com 7 selos. Então, não é um livro comum, é um rolo, né, tipo um pergaminho. Ele tem 7 selos, ou seja, ele está lacrado, tem 7 lacres e não pode ser aberto por ninguém. Esse livro é a revelação justamente do restante do Apocalipse, os propósitos de Deus para o mundo que precisam se cumprir quando os selos, quando os lacres desse livro forem abertos. Aí ninguém pode abrir esse livro. Alguém diz para João, não chore, porque existe alguém que é digno. É o leão da tribo de Judá. Então, a primeira menção de Jesus é quem é Jesus? É o leão da tribo de Judá. Bom, o leão é uma figura de um animal poderoso, de um animal feroz, né? Mas, ao mesmo tempo, quando João se vira para olhar, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro. E o cordeiro se aproximou e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então aí você já vê como vai sempre ter essa tensão na descrição da pessoa de Jesus no livro do Apocalipse. Ele é tanto o leão quanto o cordeiro. Ele é o guerreiro, o poderoso, o vencedor, aquele que esmaga os seus inimigos, aquele que ninguém pode enfrentar nem derrotar, mas é também o cordeiro, aquele que se deu, aquele que se sacrificou, aquele que foi morto, aquele que deu a sua vida para poder resgatar o povo de Deus, que é, na verdade, uma excelente descrição da pessoa de Jesus na Bíblia, né? Então, por isso que o Apocalipse é extraordinário na sua teologia, mas que tem que ser interpretado a partir dos seus símbolos. Você ouviu o resumo praticamente dos 2 primeiros episódios dessa série agora. Fantástico, pastor. Ainda nesse assunto da canonicidade que nós abordamos agora há pouco, é interessante notar que no decorrer da história da igreja, foram poucas as pessoas que se aventuraram, né, até fazer um comentário sobre o livro de Apocalipse, ou até aceitar o livro como canônico. É verdade. Um dos importantes homens aí da história da igreja que teve dificuldades foi o próprio Lutero, né? Martinho Lutero. Bom, mas é que o Lutero também, infelizmente, ele deixava metade da Bíblia do Novo Testamento de fora. Ele tinha dificuldade com alguns livros, né? Por exemplo, a carta de Tiago, que ele não aceitava, porque achava que era uma carta de palha, porque ele achava que ela contradizia o apóstolo Paulo. Na verdade, foi ele que não entendeu que elas se complementam. As cartas de Paulo e Tiago mostram 2 lados, né, da mesma moeda, mostrando aspectos diferentes da mesma questão da graça e da fé. E realmente o Lutero também não conseguia entender o Apocalipse e ele achava que o Apocalipse não revelava a Jesus. Esse era o argumento dele. Ele diz, não podemos aceitar o livro porque ele não revela a Jesus explicitamente. Mas aí justamente para a questão de entender o propósito da literatura apocalíptica, né? E isso no primeiro momento ele não teve essa condição, talvez até porque o Apocalipse era utilizado muito na Idade Média pela Igreja Católica para criar todo aquele teatro que a Igreja Católica fazia para vender as indulgências, descrevendo as cenas do juízo final, aquele terror todo. Os vendedores de indulgência faziam muito isso, para poder criar medo no povo, para que o povo pagasse, né, o dinheiro necessário para comprar o perdão da liberação das penas do purgatório. Então eles usavam muito o Apocalipse, a Igreja Católica da Idade Média. E o Lutero, ele se revoltou contra essa instituição das indulgências, obviamente, né? Graças a Deus por isso, porque assim surgiu a Igreja Reformada, mas talvez ele ainda manteve um pouco desse resquício, achando que o Apocalipse não era um bom livro. Mas mais para frente, já um pouco mais maduro, ele voltou atrás, né? E entendeu que o Apocalipse era um livro canônico, sim, podia ser aceito sem nenhum problema, e até começou a identificar lá a prostituta, a grande meretriz com Roma, né? Então eles, o livro tanto é canônico que até fala aqui da Igreja Católica, que é a grande prostituta aqui que está montada em cima da besta. Ele torna o veneno agora contra a própria igreja, né? Isso explica o seu desprezo pelo Apocalipse. Esse contexto aí é interessante. E o outro foi João Calvino. Esse nunca repudiou o Apocalipse, sempre achou que o Apocalipse era um livro inspirado, mas não se aventurou a comentar o livro. Ele pregou praticamente a Bíblia inteira, né? Quase que todos os livros da Bíblia. Ele fez uma série de sermões pregando a Bíblia toda, fez comentários da Bíblia inteira, mas não fez um comentário do Apocalipse. E ele entendia que não era para aquela época, ele dizia, não é para o nosso tempo. Lutero tentava encontrar quem era quem no Apocalipse, né? Aqui está a besta, logo essa aqui é a Igreja Católica. Calvino preferia não fazer isso. Conseguimos entender que o livro do Apocalipse ele é um livro difícil, né? É um livro que você precisa considerar
considerar algumas coisas quando você vai lê-lo. E, pro desespero de alguns, ele não é só um livro polêmico, como ele contém um dos textos ou um dos capítulos mais polêmicos dentro dele, e talvez que tenha gerado mais controvérsia dentro da teologia aí como um todo, que é a polêmica em torno do capítulo 20 do Apocalipse, que é onde lá nós vamos encontrar a questão do milênio, que aí nós vamos ver mais pra frente aí como isso tem gerado controvérsia e discussões. Então, reverendo Leandro, nós temos aqui pelo menos 4 pontos de vista a respeito desse milênio. Pelo menos 2 tipos de pré-milenismo, que é o pré-milenismo dispensacionalista e o histórico. Eles têm algumas semelhanças, mas o dispensacionalismo ali vai um pouco mais além em algumas questões. Nós temos o pós-milenismo e, por último, o amilenismo, fechando aí as 4 correntes mais básicas, talvez as mais importantes a respeito dessa questão do milênio. E aí a pergunta que fica é a seguinte: por que nós temos, reverendo, tantos resultados de interpretação tão variados, assim, que destoam tão grandemente? Eles concordam, em geral, esses pontos de vista, a respeito de noções básicas de escatologia, a saber, que Jesus voltará, que haverá ressurreição, né? Que haverá novos céus e nova terra, mas quando vai se tentar colocar isso em alguma ordem, aí cada um para um lado, a briga é feia. A ordem das batatas altera pra caramba essa maionese, cara. A maionese desanda às vezes. Por que nós temos tanta variedade de interpretação assim, reverendo? Consegue dar alguma luz pra nós? Deixa eu perguntar de novo, ô pastor, por que tem tanto assim se só o pré-milenismo histórico é o bíblico? Quem quer rir, tem que fazer rir. Pois é, né? Tô brincando. Isso é um pré-histórico, viu? A questão é básica. Veja bem, os 2 pré-milenismos, o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista, eles seguem uma linha de interpretação do livro. E os outros 2, o amilenismo e o pós-milenismo, seguem outra linha. Então, embora haja diferenças entre tanto o A e o pós, quanto o pré-pré, né, o pré-histórico e o pré-dispensacionalista, mas a premissa interpretativa básica é a mesma. A questão é a seguinte: o que o livro do Apocalipse é? É um livro que deve ser interpretado historicamente e literalmente, ou é um livro que deve ser interpretado simbolicamente e espiritualmente? Isso divide a interpretação entre essas 2 linhas principais. No caso dos 2 pré-milenismos, interpreta-se que o livro do Apocalipse é histórico e literal. Então, as descrições são literais. Você tem que encontrar o sentido literal das descrições no tempo e na história. Por causa disso que o pré-milenismo vai defender um milênio, ou seja, 1000 anos de reino terreno, militar, social, econômico, acima de tudo, literal de Jesus aqui na Terra. Por causa dessa premissa interpretativa básica que é literalista. No caso das outras 2 posições, que são o amilenismo e o pós-milenismo, entende-se que o Apocalipse não é um livro para ser interpretado literalmente, mas é um livro simbólico, que você precisa, nesse caso, interpretar, buscar o sentido espiritual das figuras, das cenas, dos números, das descrições que acontecem lá. Então, se você seguir a linha interpretativa chamada espiritual ou simbólica, você dificilmente vai conseguir aceitar a ideia de um milênio terreno literal de Jesus na Terra, um reinado de 1000 anos aqui na Terra. Mas se você for para outra perspectiva, então fica bem evidente para você que existem 1000 anos terrenos e literais de Jesus aqui neste mundo com o seu povo. Nesse caso, a interpretação vai depender muito do método aplicado, então, como a gente está vendo, né? Vai depender somente de saber o que é esse livro. A primeira pergunta não é tem milênio ou não tem milênio. A primeira pergunta é como se lê, como se interpreta o Apocalipse, que livro é esse? Porque, veja, é o único texto da Bíblia inteira que fala de 1000 anos, do reinado de Cristo por 1000 anos na Terra. Apocalipse 20, de 1 a 7. É só aí. Você não vai encontrar em mais nenhuma passagem da Bíblia qualquer referência específica a 1000 anos. É só nesse texto. Esse texto, essa referência a 1000 anos, está dentro desse livro, o Apocalipse. Portanto, o modo como você lê, como você interpreta o Apocalipse, é que vai te dizer o que são esses 1000 anos. Então vi tronos, e eles se sentavam neles, e o julgamento era comissionado a eles, e eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos.
Há quem diga, até para fazer uma piadinha aí, alguns eu sei que não vou gostar, mas que o pré-milenismo histórico ele até se baseia numa interpretação literal do Apocalipse. Já o pré-milenismo dispensacionalista se baseia no Deixados para Trás. Pois é. Deixados para trás é a Bíblia dos dispensacionalistas. Então, mas veja, nisso que você falou até tem uma verdade interessante por trás, porque veja bem, o pré-milenismo histórico de fato é mais pé no chão, tentando interpretar de uma forma mais coerente o Apocalipse. O pré-milenismo dispensacionalista é ficcional, é uma ficção pura. Eles mostram o fim dos tempos, eles têm uma agenda para o fim dos tempos, vai acontecer isso, em seguida vai acontecer aquilo, depois vai acontecer aquilo, aí o rei vai não sei aonde, aí o fulano vai voltar e fazer tal coisa. Eles criaram, eles têm a novela pronta. Mas é legal isso, né? Claro, funciona. As pessoas vão ao delírio com esse tipo de interpretação, mas a grande pergunta não é um pouco de ousadia, não é um pouco de presunção, querer dizer, olha, eu sei exatamente o que vai acontecer amanhã, tá tudo aqui, a minha interpretação é perfeita, é infalível, né? E tendo que preencher o esqueleto, porque você só encontra no texto bíblico uma espécie de um esqueleto. Você vai ter que pôr a carne aí. Então, essa carne é a ficção toda inventada para poder criar essa agenda dos acontecimentos finais. O pessoal deve estar meio, poxa, pré-milenismo. A gente vai explicar, pessoal, termo por termo. Fique calmo, não se desespere, não desligue, que a gente vai explicar termo por termo e vocês já vão entender. Pastor, antes da gente explicar os termos, quero fazer uma pergunta e quero ver se ela tem sentido. Mas o pré-milenismo histórico, quem sabe até depois do movimento fundamentalista e tal, querer preservar, né, as escrituras diante do liberalismo, mas quem pega a Bíblia e vai ler Apocalipse 20, em última análise o pré-milenismo histórico é aquele que salta aos olhos, assim. Uma primeira leitura, sim. Justamente porque se você não lê o livro inteiro, né, você vai lá direto no capítulo 20, ou talvez você leia o capítulo 19 e o capítulo 20. A sua primeira impressão é que sim, que tem um reinado de Cristo por 1000 anos. Agora, não na terra, porque aí você tem que incluir a palavra na terra. O texto não diz. Okay. E reinou por 1000 anos na terra. Ele diz, vi as almas dos decapitados no céu, né? Estavam lá no céu. Viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Mas assim, a primeira leitura, aquela que não vai em busca de mais detalhes, que não vai tentar entender o gênero literário do livro, que é apocalíptico, ele vai ter essa impressão, sim, pré-milenista no primeiro momento, sem dúvida. Então acho que, Mac, a gente poderia pedir pro reverendo definir para nós o pré-milenismo histórico, então, pro pessoal agora começar a se localizar para ver o que a gente está falando e por que a gente não está concordando com isso. Em relação às 4 posições, de uma forma generalizada, a gente pode dizer assim, todos acreditam no milênio. O próprio nome amilenismo, que é a posição que eu defendo, simpatizo mais, né, o amilenismo, o nome não é bom porque A significa não. Então a ideia de milênio seria não milênio, não existe milênio, não é o caso. O amilenismo crê no milênio. Todas as 4 posições creem no milênio. A pergunta é quando ou quando será esse milênio? Ele é antes da segunda vinda de Jesus ou ele é depois da segunda vinda de Jesus? Então a questão básica é apenas essa. Em relação ao milenismo, tem alguns autores que falam do pró-milenismo. O que tu acha desse termo? O milenismo realizado também seria um termo mais específico, mas não tem jeito. Quando uma palavra se estabelece, já era. Não tem mais como mudar isso. Então, o termo amilenismo é o que ficou e paciência. Não muda, porque senão eu vou ter que mudar o nome do meu blog também. Então... Olha isso, você tem que colocar milenismo realizado. Ninguém vai nem saber o que é isso. Né? .blog. Ninguém vai acessar isso. Então, deixemos os termos como estão, mas entendamos, né, que todas as 4 correntes milenistas acreditam que existe um reinado de Cristo, que o milênio é verdadeiro. Porém, no caso dos 2 pré-milenismos, eles creem em 1000 anos literais, né, de 999 mais 1, 1000 anos. E o e o pós-milenismo não acham que tem que ser 1000 anos fechado, 999 anos mais 1. Entendem que 1000 é um número simbólico, é um número de plenitude, de completude, e entendem que é um período completo de tempo que Deus
Deus determinou. Então, a questão é, o milênio é quando? Esse milênio, esse período, ele acontece quando? Antes de Jesus retornar na sua segunda vinda ou depois? A primeira resposta aqui, o que parece mais lógico, mais óbvio, no princípio, é dizer depois. Por quê? Porque se você ler o capítulo 19 de Apocalipse, você vê a descrição da segunda vinda de Jesus. Jesus retorna, glorioso, guerreiro, sobre as nuvens, com os exércitos de cavaleiros atrás dele, ele desce e esmaga o anticristo, esmaga o falso profeta, manda os dois para o lago de fogo, eles vão lá inaugurar, né, corta a fita inauguradora do lago de fogo, entra no lago de fogo, aí os exércitos do céu esmagam os exércitos terrenos, os corvos, os abutres descem e comem carne de príncipe, de generais, etc, etc. Então pronto, Jesus voltou, Jesus venceu, derrotou o anticristo, falso profeta e tal. Aí você começa a ler o capítulo 20 e diz, então, né, Jesus prendeu Satanás, o lançou no abismo por 1000 anos e tal, e aí ele vê as almas dos decapitados e tal, e eles vivem e reinam com Cristo por 1000 anos. Então, quer dizer, a leitura linear, leitura cronológica do livro, dá aqui a ideia. Bom, Jesus voltou, venceu, derrotou o anticristo, derrotou o falso profeta, derrotou todo mundo lá, os inimigos, e agora ele foi lá e prendeu o dragão e estabeleceu um reino de 1000 anos na Terra. Essa parece a lógica natural. Por isso que o pré-milenismo, o nome pré, quer dizer, nós estamos vivendo agora, antes do milênio. O milênio só vai acontecer quando Jesus voltar. A volta de Jesus é pré-milênio, acontece antes do milênio. O pré-milenismo dispensacionalista é igualzinho nesse sentido. Apenas eles têm mais informações, mais detalhes. Por exemplo, eles dizem que quando Jesus voltar lá do céu, ele não vai estabelecer diretamente esse milênio que os pré-milenistas históricos acreditam. Ele vem secreto, uma vinda secreta, vem só até nas nuvens. Ele não vai aparecer para todo mundo, ele vem até nas nuvens, se esconde lá nas nuvens, certo? E aí ele chama a igreja, e vai acontecer o arrebatamento dos crentes verdadeiros. Os nominais, os crentes frios vão ficar na terra, só os verdadeiros, fervorosos. Aleluia, tô dentro então. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Vão subir para se encontrar com os ares. E vão ficar lá no céu por 7 anos. É o chamado 7 anos de tribulação. Aí, durante esses 7 anos em que os crentes estarão com Cristo lá no céu, Jesus já veio... Nas bodas do Cordeiro ainda. É metade da segunda vinda. É a segunda vinda parte 1. Ele vem até a metade, até no céu, até a metade, até nas nuvens, pega a igreja, sobe, se esconde lá em cima, fica lá fazendo o cordeiro, festa lá em cima, né? E aqui na terra, pauleira. Aqui na terra é uma perseguição. Aí o anticristo aparece. 3 anos e meio ele é bonzinho. E 3 anos e meio ele é perseguidor. Então essa é a ideia, né? E aí durante esse período é o comando de tribulação lá do Deixados para Trás. Uma diferença gritante entre o pré-milenismo histórico e o dispensacionalista é justamente porque esse último ele tem uma agenda muito forte com toda aquela agenda judaica, né? De restauração de templo, de retomada de sacrifícios. Isso destoa muito do pré-milenismo histórico. Isso. Porque, então, a diferença maior está nesses 7 anos aí. O pré-milenista histórico, ele diz, não tem nada de 7 anos. Jesus vem, é uma vinda só, ele não vem em 2 etapas. Ele vem, ele destrói o anticristo, o falso profeta, todo mundo aí, manda todos eles pro lago de fogo e inaugura o milênio e ponto final. E o pré-milenismo dispensacionalista faz Jesus voltar até na metade da viagem, até nas nuvens, né? Antes dos 7 anos. Aí depois ele volta completo no final desses 7 anos e aí ele estabelece o milênio. E depois tem uma outra vinda que é a vinda no final do milênio. Então só para você entender, no pré-milenismo dispensacionalista, Jesus vai vir 3 vezes, vai ser 3 vindas, né? Divididas, né? As 2 anos do milênio e a final zona para esmagar o dragão no final do milênio. Pastor, essa segunda vinda é que os pentecostais chamam do arrebatamento mesmo, digamos assim. O arrebatamento está naquela primeira parte da segunda vinda. É quando ele vem até as nuvens e pega a igreja, leva a igreja para o céu para fazer as festas lá, o casamento, né, as bodas do Cordeiro com a noiva que é a igreja. Enquanto isso, os crentes nominais ficam aqui na terra sendo perseguidos, os crentes e os judeus, sendo perseguidos aqui na terra pelo anticristo. E aí aqueles que resistirem nesse período de 7 anos, segundo a visão dispensacionalista, também serão salvos. Então observe, só que salvos através do quê? Porque o tempo da graça passou, eles dizem, o Espírito Santo foi embora da terra. Como é que eles vão ser salvos? Eles vão ser salvos pelas obras, eles vão ser salvos uma vez um pastor disse, pela
pelo martírio, eles vão ter que morrer por Cristo. Se eles morrerem por Cristo, eles são salvos. Se eles não morrerem, se eles negarem a Cristo, eles se perdem. Então, quer dizer, eles morrem por Cristo nesse período aí dos 7 anos, e aí eles têm que ressuscitar de novo. Então vai ter uma ressurreição antes dos 7 anos, outra ressurreição depois dos 7 anos, e outra ressurreição no final do milênio, porque lá no final do milênio também pessoas vão morrer, os que não foram glorificados. E aí também vão ficar 1000 anos na Terra pra não sei o que, né? Eles vão ficar aqui na Terra só pra levar pauleira também, porque eles vão conviver com pessoas já glorificadas, que são a igreja que foi transformada lá antes do milênio. Meu Deus. E eles não, o mundo continua decaído, continua morrendo, tendo problemas, vai ter mais longevidade, mas vai morrer de qualquer maneira. E então no final do milênio talvez eles tenham que ressuscitar de novo. Então veja, são 3 segundas vindas, são 3 ressurreições. Me parece que a Bíblia não faz toda essa distinção, essas divisões, até porque quando Jesus disse que ele voltaria, ele nunca disse vou voltar secreto. Ele disse, quando eu voltar vai ser assim, pessoal, como o relâmpago que sai do Oriente vai até o Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Todo olho o verá. Então, não há qualquer base bíblica para defender uma vinda secreta de Jesus. Aliás, ele foi contra isso quando ele disse, se vos disserem, eis que ele está ali, ou ele está lá, não acrediteis. Eu não venho secretamente. A minha vinda vai ser pública e notória. Creio que a grande falha do dispensacionalismo, do pré-milenismo dispensacionalista, é justamente essa segunda vinda secreta de Jesus, essa primeira metade da segunda vinda com uma vinda exclusiva só para a igreja, esses 7 anos aqui na Terra, que no livro do Apocalipse não vai encontrar em lugar nenhum menção a isso. Eles buscam outros textos da Bíblia para tentar chegar a essa interpretação. A gente já falou sobre pós-milenismo também, né? Mas não definimos, né? Acho que o pós-milenismo é legal a gente definir porque, apesar de não ter muitos defensores, pelo que eu tava lendo aqui, mas a proposta dele é meio, sei lá, eu acho assim que é o que mais eu achei estranho das propostas que eu li, assim. Se você vivesse no século XIX, você não acharia. Se você estivesse lá no século XIX, você acharia o pós-milenismo uma posição bem coerente naqueles dias. Assim como hoje o pré-milenismo dispensacionalista e o pré-milenismo histórico parecem, nos dias atuais, posições coerentes por causa do contexto. Veja, Israel voltou à Terra da Promessa em 1948. Então eles veem isso, os pré-milenistas, como o grande sinal do tempo moderno, de que Deus está agindo. Só que no século XIX, os pós-milenistas, então só para entender o que é o pós-milenismo, eles também acreditam que há um milênio, mas o milênio não acontece porque Jesus vem de uma forma catastrófica e estabelece um reinado de Cristo na Terra por 1000 anos. Não creem dessa maneira. Eles creem que o mundo, a sociedade, vai melhorando aos poucos, à medida em que o evangelho é pregado em todo o mundo. Então, a igreja cresce, se torna mundial, alcança o mundo inteiro, ela vai evangelizando o mundo inteiro e então ela vai influenciando esse mundo de tal maneira que esse mundo vai melhorando, ficando cada vez melhor. E aí, esse mundo entra na chamada Era Dourada, que é o milênio. E aí, depois, Jesus volta. Então, também Jesus acaba voltando só no final do milênio, mas após esse período de grande paz e prosperidade mundial. Por que eu te disse que se você estivesse no século XIX você acharia essa posição coerente? Porque era o que eles acreditavam naqueles dias. O progresso da ciência, o auge do iluminismo, o progresso da educação, eles acreditavam que o conhecimento, que a tecnologia, que a ciência ia melhorar o mundo. E também lembrando que o século XIX é o século das missões. Então a igreja, principalmente a igreja americana, né, também partes da Inglaterra, da Holanda, essa igreja mandou missionários para o mundo inteiro, fundando igrejas no mundo inteiro, na Índia, na China, na África, no Brasil. Por exemplo, eu sou presbiteriano, né? A igreja presbiteriana chegou no Brasil em 1859, como resultado desse movimento missionário mundial que aconteceu no século XIX. O pessoal acreditava, então, que o mundo ia ser evangelizado e essa evangelização, esse crescimento da igreja mundial ia mudar a sociedade, transformar o mundo num mundo melhor. Mas o século XX provou o contrário. Aliás, o século XX deu 2 grandes golpes no otimismo do iluminismo ou mesmo nesse otimismo da igreja, que foram as 2 guerras mundiais, que mostraram claramente, né, ao homem que o progresso, a tecnologia, a ciência não melhora o ser humano, ao contrário, leva o ser humano a matar, a querer se sobressair sobre o seu semelhante. Então, por isso que o pós-milenismo entrou em declínio no século XX e as pessoas foram cada vez menos defendendo isso. Ainda tem alguns teólogos bons que fizeram algumas modificações, tal, tentando adaptar um pouco aí o pós-milenismo. Mas, basicamente, é uma corrente bem fraca hoje em dia. Então vi tronos
e eles se sentavam neles, e o julgamento era comissionado a eles, e eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Há quem encontre um resquício de pós-milenismo, e aí até uma briga para ver de quem que é e de quem que não é, né? Se Agostinho, se é milenista ou se é pós-milenista, justamente até porque no contexto dele a igreja estava acabando de sair de um período de martírio e entrando na institucionalização, vamos dizer assim, né? Então foi natural Agostinho propor algumas ideias, ainda que no começo até ele fosse um pouco pré-milenista, mas depois ele abandonou isso. Mas era natural ele propor alguma ideia parecida com o pós-milenismo, que é a questão do reino de Deus na Terra, né? Por isso que os pós-milenistas acabam pegando Agostinho, não, ele era pós-milenista e tal, mas na verdade não dá pra ter certeza, né? Mas ele não é tão... O pós-milenismo, na verdade, ele é bem recente, como o irmão acabou de dizer, tendo aí só o pré-milenismo e o amilenismo mesmo, com correntes aí que nós conseguimos encontrar suas raízes aí lá nos primórdios da igreja. As duas correntes mais antigas são mesmo o pré-milenismo histórico, que existe já no 2º século, com diversos autores, como Justino, por exemplo. Irineu, né? Irineu também. E em seguida o amilenismo, e o cara que começa o tal de Ticônio. O Ticônio é o primeiro homem a defender explicitamente que o milênio de Apocalipse 20 não é literal, que é um milênio simbólico. E um outro comentarista desse período é Vitorino. O Vitorino é um caso interessante porque ele entende que a interpretação do livro é espiritual e não literal, e não histórica. Ele entende isso, mas no primeiro momento ele defende o milênio literal. Então ele contradiz a própria interpretação do livro dele, mostrando que é literal. Mais tarde, quando um comentário que é o mais antigo comentário do livro do Apocalipse que existe, é um comentário muito interessante, eu utilizei bastante ele na minha tese, que é inclusive a minha tese de doutorado é sobre o Apocalipse, né, literatura apocalíptica, e eu utilizei bastante esse comentário. Esse comentário foi modificado mais tarde por Jerônimo, que foi aquele tradutor da Bíblia da Vulgata, o latim. E o Jerônimo, ele adapta o comentário de Vitorino, e quando chega no capítulo 20, ele diz que o milênio não é literal. Mas aí foi o Jerônimo que mudou o comentário do... Meu Senhor do céu. Viu? Não é só na era da internet que se faz isso. Não. Aqueles dias já aconteceu um pouco disso. E aí, o Agostinho, por ele ser o maior teólogo da antiguidade, ele que tornou mais conhecida essa ideia de interpretação espiritual. Mas, na verdade, quem começou foi o Ticônio e o Vitorino. Mas o Agostinho, por ser teólogo de envergadura incomparável naqueles dias, mas a posição dele é milenista. Não, só pode ser no sentido pós-milenista se você disser não é literal. Não é literal, e porque ele defendia a cidade de Deus e a cidade dos homens. Mas a cidade dos homens era pervertida, era corrupta, não tinha o que fazer. Então, ele não entendia que ia melhorar, ele entendia que precisava de uma irrupção de Deus na história, uma transformação da realidade através da segunda vinda. Então, isso é bem claro uma posição amilenista, pelo menos no meu entendimento. Nós estávamos falando agora há pouco de interpretação, e já que a gente passou aqui pelos 4 pontos de vista, né, a respeito do milênio, e levando em consideração essa questão de ler o Apocalipse linear ou não, existe um método, na verdade não foi descoberto pelo William Hendrickson, mas ele foi popularizado, né? Eu acho que ele já havia sido até proposto anteriormente, né? Que é chamado de paralelismo progressivo. Eu, quando me deparei com esse método, né, de ler o Apocalipse, eu fiquei assim espantado, porque é um choque, né? A gente está acostumado ou vem de alguma igreja, às vezes que professa uma linha estritamente linear, né, que lê o Apocalipse de forma linear, e quando eu me dei conta disso, nossa, mas faz todo sentido, né? Talvez não exatamente 100% como lhe propõe, mas que quando você entende que Apocalipse é, na verdade, Jesus revelando a João e João expondo isso, não de forma linear, mas são progressões, são conjuntos de capítulos que falam da mesma coisa, mas apenas ressaltando determinados pontos, fica mais, não só interessante a leitura, mas fica mais coesa, né? Para entender questões difíceis de Apocalipse, e uma delas é essa própria questão de Apocalipse 20. O primeiro a falar sobre essa ideia de que o Apocalipse não é um livro de leitura cronológica, quer dizer, você não pode ler do capítulo 1 até o 22 como se fosse uma história subsequente. O capítulo 2 são os eventos depois do 1, o 3 é depois do 2, o 4 e assim por diante. Então não é uma leitura cronológica, foi justamente o Vitorino, esse comentarista aí lá do século 3. Ele que foi o primeiro a dizer, olha, não dá para ler o Apocalipse de uma forma linear, achando que é uma só história que se desenvolve
desenvolve assim como se fosse uma ficção que tem início, meio e fim. Ele disse, o autor, o Espírito Santo, recapitula essa história. Então, isso ficou conhecido como a teoria da recapitulação. O que é a recapitulação? É isso que você falou, o paralelismo progressivo. A ideia de que ele conta a mesma história várias vezes. Então ele conta a mesma história várias vezes. Na verdade, se chegou à ideia de que ele conta essa história 7 vezes. 7 vezes. Por quê? Porque o número 7 é central no Apocalipse. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 ais. O tempo todo o número 7 ele é onipresente na obra. E se consegue se chegar a 7 divisões. Quem dividiu isso melhor foi um teólogo lá da Idade Média, do século IX, se eu não estou enganado aqui, chamado Bede, B-E-D-E, Bede. Ele foi o primeiro cara que dividiu em 7. Não exatamente a divisão que nós sustentamos hoje, que nós defendemos hoje, mas muito perto disso. E aí, então, mais tarde, já no século XX, esse teólogo reformado, um grande comentarista bíblico chamado William Hendrickson, que publicou uma série de comentários do Novo Testamento e publicou esse livreto, esse livro fantástico, que é um comentário do Apocalipse chamado Mais que Vencedores, publicado pela editora Cultura Cristã. Ele fez um trabalho bem sucinto e bem fundamentado, expondo essas 7 divisões. As 7 divisões do Apocalipse, que hoje são consideradas mais aceitas, mais claras, são as seguintes. Então, só para os nossos ouvintes entenderem, a mesma história contada 7 vezes. Que história é essa? A história que vai da ressurreição de Jesus até a consumação do mundo, até a segunda vinda dele, até o estabelecimento do juízo final e do reino eterno. Então, esse período aí, essa história é que é contada 7 vezes. Como se fosse a montagem de um quebra-cabeças. E você vai 7 vezes colocar, nesse grande quadro, né, esse quebra-cabeça, você vai colocar uma série de peças lá, 7 vezes. Na primeira vez que você vai e coloca essas peças, você desenha algumas coisas, mas para a pessoa que está vendo, ela não vai entender tudo. Ela vai ver, aconteceu isso, então são pinceladas que você deu nessa história. Na segunda vez que você contar essa história, você acrescenta mais peças. Então, aumentou, deu um quadro maior. Na terceira vez mais, na quarta vez mais, e só na 7ª vez é que todo o quebra-cabeça se completa quando se colocou todas as peças. Então é uma técnica de contar história. Preciso lembrar que o Apocalipse não era um livro para ser lido como nós lemos hoje. A gente pega aqui o Apocalipse em papel, né, e vai folheando. Hoje em dia até a gente está aqui no iPad, né, lendo já diretamente. Você tem o controle, você tem o domínio do livro nas suas mãos. Naqueles dias não. Quem tinha o rolo? Era um rolo para ser aberto, desenrolado, como se fosse um mapa, né, esses mapas antigos, é um pergaminho. Quem tinha acesso a esse livro? Apenas o homem que ia ler o livro na igreja. E as outras pessoas ficavam sentadas, ouvindo. O livro começa assim: bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia desse livro. Começa com uma bênção para ele. Aliás, vão ter 7 bem-aventuranças no livro inteiro. Mas a primeira é essa: bem-aventurado aquele que lê, porque era um homem só que lia. Ele ficava lá na frente lendo o livro. E bem-aventurados aqueles que ouvem, a congregação, lá de Esmirna, lá de Pérgamo, lá de Tiatira, lá de Éfeso, que já fica lá sentadinha ouvindo. Então, o que é o livro? É um livro para ser ouvido. As pessoas vão ouvir. Quando uma história é oral, o que a gente faz? A gente repete muito, porque a repetição é necessária para fixar o conteúdo. Quando você lê, não, porque aí você pode voltar, você lê, mas não entendi isso aqui, vou ler um parágrafo de novo. Então você tem esse recurso de ir e voltar quando você lê. Mas quando você ouve, você precisa de repetições. Por isso nós entendemos que o Apocalipse repete 7 vezes a mesma história. Cada repetição tem novos elementos. Então, a primeira sessão, que nós dizemos sessão recapitulatória do Apocalipse, vai do capítulo 1 até o 3. E é intitulada Cristo e os 7 candeeiros de ouro. Por quê? Porque quando João vê lá, tem a visão em Patmos, ele enxerga 7 candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas, e Cristo no meio delas, andando no meio delas. Jesus diz, agora escreve essas coisas e manda para as 7 igrejas. Então, a primeira sessão, as 7 igrejas. Veja, o número 7 está aí presente nessa primeira sessão. A segunda sessão vai do capítulo 4 até o capítulo 7, que é chamado A Visão do Céu e dos 7 selos. Então João, no capítulo 4, é chamado para ir até o céu. Ele chega lá, vê o trono de Deus, vê o livro na mão direita de Deus,
e aí esse livro tem 7 selos. E aí Jesus, então, surge como o leão e o cordeiro, né, que conquistou a autoridade, o direito de abrir o livro dos 7 selos. Ele começa a abrir, abre o primeiro selo, sai o cavaleiro branco, abre o segundo selo, sai, e assim por diante. Então, são os 7 selos. Essa é a segunda sessão, vai do capítulo 4 até o capítulo 7. A terceira sessão se inicia no capítulo 8, quando Jesus abre o 7º selo. Porque o 7º selo é só um final da segunda sessão. Ele abre o 7º selo e, na verdade, aí começa a contar de novo 7 trombetas, como se dentro do 7º selo estivessem 7 trombetas. E essas 7 trombetas, quer dizer, 7 anjos que vão tocar 7 trombetas. Cada trombeta, novamente, causa efeitos parecidos, semelhantes com os efeitos que aconteceram nos 6 selos anteriores. Por isso que você vê que é uma repetição, porque são as destruições das 7 trombetas são muito parecidas com as destruições dos 6 selos, dos 7 selos. Porém, claro, com diferenças, com acréscimos. Finaliza, então, a terceira sessão no capítulo 11, que é a metade do livro. Então, foram aí 3 sessões, até a metade do livro. Do capítulo 12 em diante, mais 4 sessões. A primeira do capítulo 12 até o capítulo 14, que é a descrição do dragão, da mulher vestida de sol e do filho varão que nasce e que sobe até o céu. E quando ele sobe até o céu, ele expulsa, né, a batalha entre Miguel e os seus anjos contra o dragão e os seus anjos. Então o dragão e os seus anjos perdem, porque o filho subiu até o céu e foi lançado para a terra. Então o dragão e os seus anjos foram lançados para a terra, e aí 7 vozes anunciam novamente julgamento sobre a terra. Tem 7 vozes dos capítulos 12 a 14. Então veja, tem 7 igrejas do capítulo 1 ao 3, tem 7 selos do capítulo 4 até o 7, tem 7 trombetas do capítulo 8 até o 11, e tem 7 vozes de juízo dos capítulos 12 a 14. Dos capítulos 15 a 16, há a 5ª sessão. E o que é a 5ª sessão? As 7 taças. O texto diz, e viu o anjo tal, ele disse àqueles que tinham as 7 taças para derramarem sobre a terra. Como se os anjos estivessem lá no céu, cada um com um copo, né? Cada um com uma taça, cheia do quê? De julgamento divino, de juízo de Deus. E aí cada um vira a taça e derrama, como se estivesse derramando vinho, derramando água. Os mesmos estilos de julgamentos que já aconteceram nas 7 vozes, nas 7 trombetas e nos 7 selos. Quer dizer, haja mundo para destruir. Se você está narrando isso de forma cronológica, meu Deus, né? Destruiu 5 vezes o mundo. E tu sabe que até um leitor leigo percebe isso, porque eu me considero leigo em Apocalipse, e quando eu tava lendo, mas sobrou alguma coisa ainda? Caramba! Matou todo mundo lá atrás, e aqui tudo agora. Parece a Sexta-feira 13, você nunca mata o Jason, né? Ai, o mundo tem a síndrome do Jason, boa. Então vi tronos, e eles se sentavam neles, e o julgamento era comissionado a eles, e eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Aí, dos capítulos 17 a 19, é a 6ª sessão, onde você tem a descrição da queda da Babilônia e 7 cenas de julgamento. Quando você vê 7 descrições de julgamentos sobre a grande Babilônia, culminando com a grande e final descrição da volta de Jesus, o cavaleiro branco, sobre o cavalo, descendo dos céus com as suas hostes, com seus exércitos, para destruir os que habitam na terra. E observe como é que o texto termina no capítulo 19, dizendo assim, e os restantes foram mortos. Poxa, já tinham sido mortos na 7ª taça do capítulo 16. Já tinham sido mortos no final do capítulo 14. Já tinham sido mortos no final do capítulo 11. Já tinham sido mortos no final do capítulo 7. Quem que foi morto agora? Entendeu? Nossa. E o texto diz que todos foram mortos. E as aves dos céus desceram e se fartaram das suas carnes, de reis, de generais, de comandantes, de importantes, de escravos, de livres, todo mundo, gente rica, gente pobre. Comeram a carne de todo mundo. Morreu todo mundo na vinda de Jesus no capítulo 19. Aí o capítulo 20 inicia tudo de novo. Por isso que o capítulo 20 não é uma sequência literal, cronológica do capítulo 19, mas é um recomeço da história. Ele começa a contar outra vez a mesma história, que é, na verdade, a 7ª vez. Agora ele vai completar.
Porque ele deixou para o final duas coisas essenciais. Ele já disse, por exemplo, como é que o anticristo foi destruído, ele já disse como é que o falso profeta foi destruído, ele já disse como Babilônia caiu, né, os três grandes inimigos, os três aliados do dragão e inimigos da igreja. O anticristo, o falso profeta e Roma, Babilônia. Tudo isso já caiu nas sessões anteriores. Mas faltou dizer como é que o grandão cai, como é que o grande inimigo, que é o dragão. Então ele só vai explicar como é que o dragão é derrotado na 7ª e última sessão. E ele começa dizendo que inicialmente o que Jesus faz com ele é prendê-lo, é restringi-lo, mas não destrói. Ele o prende por 1000 anos. Então, aí é que você vai entender a visão amilenista. Quando aconteceu isso? Na segunda vinda de Jesus? Não. À luz do Novo Testamento, Jesus impôs essa cadeia, essa restrição sobre Satanás na primeira vinda dele. Quando ele morreu na cruz pelos pecados, ressuscitou e subiu ao céu. O capítulo 12 já diz, quando ele subiu ao céu, o dragão foi expulso de lá. Ele quebrou a força dele. Que força? A força de acusar, de ser o acusador dos nossos irmãos, porque uma vez que Cristo morreu na cruz pelos pecados do seu povo, agora ninguém pode mais intentar acusação contra os eleitos de Deus. Mas como é que então a gente poderia entender o versículo 3, né, que diz que o anjo jogou o diabo no abismo, trancou e selou, para que ele não enganasse mais as nações? Como é que a gente entende o desvio que acontece, toda essa perversidade que tem no mundo? Claro, é fruto do próprio homem, né, o velho Adão, mas a gente acredita, pelo menos eu acredito, que existe uma ação demoníaca que age no cosmos e tudo mais. Existe. Então, você precisa ler o texto atentamente. O que é dito que o dragão não pode fazer? Não enganasse mais as nações. Eu tô lendo aqui na... Faz alguma coisa? Não. Só isso. Então, essa é a restrição. Para que ele foi preso? Por que ele foi acorrentado? Né? Que é uma descrição simbólica. Ou tem corrente que prende o dragão. Ele nem sequer é um dragão. Ele é um espírito. Satanás é um espírito. O dragão é só uma figura. É só um simbolismo. Não tem como prender Satanás com corrente, ele não tem corpo, é um simbolismo apenas, as correntes são simbólicas, a figura é simbólica. Está dizendo o seguinte: Cristo, por sua vitória, ele restringiu, ele segurou, ele prendeu, ele acorrentou o dragão para que ele não fizesse uma coisa: não enganar as nações. Essa é a restrição. O que significa isso? Não enganar as nações. É exatamente o que ele podia fazer no Antigo Testamento, mas não pode fazer mais no Novo Testamento. No Antigo Testamento, quem conhecia Deus e a verdade de Deus? No Antigo Testamento? Teoricamente Israel, né? Israel, exatamente. Teoricamente, claro, com desvios e problemas. Israel. Se alguém de uma nação vizinha, de uma nação estrangeira, quisesse conhecer a Deus, o que tinha que fazer? Tinha que vir para Israel. Veja que Israel nunca mandou missionário para evangelizar as nações, exceto um caso totalmente atípico, que é o caso do profeta Jonas, que foi enviado, certo, para Nínive. Mas o objetivo de Deus não é dizer, estou agora querendo evangelizar o mundo. Ele só mandou Jonas para Nínive para provar para Israel que Israel não é tão bom assim não. Se Deus quisesse, ele podia fazer até a capital do império se converter. Então foi uma lição para Israel aquilo, quando ele mandou Jonas pregar em Nínive. Exceto a pregação de Jonas em Nínive, não há nenhum missionário saindo de Israel para alcançar as nações. Por que não? Essa é a pergunta que se faz. E a resposta é: não era possível. Porque desde que o mundo caiu, desde que as nações se dividiram em Babel, Deus escolheu um povo entre as nações e o restante ficou sob o engano de Satanás, enganando as nações, impedindo que o evangelho fosse pregado. Só Israel tinha a redenção, porque só Israel havia um templo e só lá Deus aceitava os sacrifícios pelos pecados. Quando Cristo veio e consumou, ele sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando ele veio e consumou o sacrifício lá na cruz do Calvário, ele então ressuscitou e disse algo muito interessante para os discípulos. O que ele disse um pouquinho antes do famoso ide? Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. O que ele disse um pouquinho antes? Ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Então veja, antes isso não era possível. Tanto é que
que Cristo não permitiu que aqueles 70 discípulos que o precederam nas várias cidades de Israel, ele disse, não entrem em aldeias de samaritanos, não vão para os gentios, preguem exclusivamente em Israel. Ele próprio só agiu fora de Israel de forma excepcionalíssima, né? Salvando lá a mulher samaritana, atendendo lá a viúva que tinha a filha lá que estava com problemas. Então foram exceções, porque ele próprio disse isso, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a missão de Jesus era atender Israel, porque as nações, como diz Isaías 60, né, as nações estão nas trevas, mas sobre Israel resplandece a luz do Senhor. Quando Jesus Cristo morreu pelos pecados, ressuscitou, ele disse, agora o livro está na minha mão. O Cordeiro pegou o livro da mão daquele que senta no trono. O livro está na minha mão. Quem manda sou eu. Eu conquistei as nações. As nações são minhas. Eu quebrei o poder de Satanás sobre as nações e a cegueira que ele impunha sobre as nações. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Podem ir. Eu garanto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, qual é a interpretação nossa desse versículo 3 de Apocalipse 20? Na primeira vinda, quando ele veio, viveu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus e mandou o Espírito Santo. Note que Pentecostes desce o Espírito Santo e eles fazem o quê? Falam línguas das nações. As nações que estavam lá presentes, as 14 nações, ou 17, conforme a contagem, mais provável 14, as 14 nações que estavam lá em Atos 2, ouviram o Evangelho na língua deles. Nunca havia acontecido isso antes. Então, o que ele está mostrando? Que ele conquistou a autoridade sobre todas as nações. O Evangelho pode ser pregado a todas as nações. Satanás não pode mais enganar as nações. Então, essa é a restrição que Satanás não pode impedir que o Evangelho seja pregado em todo o mundo. Não quer dizer que ele não possa tentar as pessoas, não quer dizer que ele não possa incitar a violência, não quer dizer que ele não possa até mesmo mandar matar os missionários. Claro que ele pode fazer isso, mas ele não tem direito de impedir o avanço do Evangelho. Ele não pode chegar no céu, como ele fazia até a ressurreição de Jesus, e dizer o seguinte: Senhor Deus não pode salvar as nações, não tem legitimidade para isso, porque eu sou o príncipe desse mundo, eu sou o Deus desse século, e fora de Israel o Senhor não tem legitimidade. A partir da ressurreição, ele não pode mais dizer isso, ele não pode mais impedir, ele não pode mais enganar. Mas note, no final do milênio diz que ele é solto para enganar outra vez as nações. Então, no final desse período em que o Evangelho tem liberdade mundial da parte de Deus, tem legitimidade para alcançar todas as nações, Satanás não pode fazer nada nesse sentido. Não pode impedir o avanço do Evangelho em todo o mundo. Mas quando lá no final se completar o tempo da pregação do Evangelho em todo o mundo, e aí ele for solto, logicamente ele vai, então, mais uma vez poder impedir isso por um tempo bem curto e limitado. Por isso que nós dizemos, já estamos no milênio. O milênio é agora. O milênio não é depois da segunda vinda de Jesus. O milênio foi inaugurado na primeira vinda de Jesus, quando Jesus veio, derrotou, amarrou o valente, que é a mesma expressão que ele usa no Evangelho. Amarrou o valente é a palavra usada aqui em Apocalipse 23 para prendeu, né, segurou o dragão. Então ele veio, amarrou o valente. A mesma expressão que ele diz, lançou-o no abismo, aqui em Apocalipse 23, é a expressão que Jesus disse lá, quando os discípulos vieram felizes porque os demônios se submetiam a eles, quando eles pregavam o Evangelho, ele disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Mesmo termo grego, utilizado nas duas instâncias. No Evangelho nós encontramos a descrição de que Jesus, um certo dia ele estava lá e chegaram gregos que queriam falar com Jesus. Os discípulos não queriam deixar, porque Jesus era um rabino, só judeus podiam se aproximar. E os gregos chegaram e falaram para Filipe, dá uma folguinha, a gente quer falar com Jesus. E aí Filipe falou, vou falar com ele, vamos ver o que ele diz, né? Foi lá falar com ele e disse, tem uns gregos aí querendo falar com o Senhor. E aí Jesus dá uma resposta muito estranha, em princípio, se você não entender exatamente esse aspecto do domínio antigo de Satanás
sobre as nações, veja, aqueles homens eram gregos, que vai ser quebrado agora na ressurreição de Jesus. Então ele diz assim, chegou a hora do príncipe deste mundo ser expulso, mesma ação usada em Apocalipse 12, e foi expulso do céu o acusador dos nossos irmãos. Chegou a hora do príncipe desse mundo, é Jesus quem chama Satanás de o príncipe desse mundo, mas ele chegou a hora de ser expulso, ele perdeu o seu poder. E ele fala, e eu, quando for levantado, que é justamente lá está em João 12, né? Quando eu for levantado, é a cruz, obviamente, atrairei todos a mim. Todos quem? Ele estava falando dos gregos que queriam falar com ele. Ele disse, então, não é agora a hora de eu falar com eles. Não é agora a hora. Mas daqui a pouquinho, o príncipe desse mundo vai ser julgado e eu vou atrair todos a mim, quando eu for levantado na cruz. A ideia é essa. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele derrotou Satanás. Ele esmagou a cabeça da serpente. Se eu estou entendendo, porque eu venho de uma linha pré-milenista dispensacionalista, né, como um bom assembleiano. Não que eu defenda essa posição, mas todo seminário de escatologia, desde que eu cheguei a Cristo com 17 anos, eu ouço isso, né? E o arrebatamento, como vai ser. É bem aquela visão deixados para trás mesmo. A gente vai subir. E já cantei canções da Cassiane e tal, é loucura. Então, assim, dentro da visão amilenista, não existe essa ideia de um arrebatamento. Simplesmente, então, é Jesus vindo pela segunda vez e acabando com toda essa novela e implantando a eternidade, novos céus e nova terra. É isso? Exatamente. Agora, existe o arrebatamento sim. Por que existe o arrebatamento? Só para completar o raciocínio. Jesus veio na primeira vinda, inaugurou o milênio, prendeu Satanás, ou seja, limitou Satanás para que isso ele não na cruz, né? Tá. Liberou o evangelho para ser pregado em todo mundo. Durante todo esse milênio, que é um tempo indefinido, um tempo não é 1000 anos, 999 mais um, é um período, já estamos com 2000 anos, pode ir a 3. Isso é o quanto Deus quiser, é o tempo de Deus. Durante esse milênio, o evangelho é pregado em todo mundo e acontece conversões em massa. É o cavaleiro branco do primeiro selo. Abriu o primeiro selo do livro, saiu o cavaleiro branco vitorioso para vencer. O que pode ser vitorioso para vencer no seu evangelho? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Pode ir, eu garanto. Então, a pregação do evangelho é o cavaleiro branco. Ele sai e vence, vai em todas as nações, todo mundo. Satanás não pode detê-lo. Final do milênio. Digamos que seja agora. Esperamos que sim. Digamos que seja agora o final do milênio. Significa o que então? Que as cadeias do diabo começam a ser soltas no final do milênio. Então há um crescimento, há um acréscimo do mal exorbitante no mundo. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Se você olhar para 30 anos para cá, a multiplicação da iniquidade no mundo é exorbitante. Isso seria o quê? Seria justamente o começo, né, da soltura de Satanás, para que ele volte outra vez a enganar as nações, para que ele volte outra vez a ter liberdade total de agir nesse mundo. Até agora a sua liberdade é limitada, porque tem uma corrente, como se fosse um cachorro preso. Ele tem uma corrente, ele tem uma certa liberdade de ação dentro da área de espaço da corrente, mas que isso ele não vai. Aí então Satanás vai ser solto dessa corrente, vai ficar livre. Aí surge o anticristo, aí surge o falso profeta, aí Babilônia ressurge, aquela mãe das prostitutas, né, descritas no Apocalipse, e acontece esse período final de muita violência, de muita perseguição à igreja, porque hoje a perseguição é localizada, lá na janela 1040, lá em alguns lugares, tal, mas é localizada. Nesse tempo ela se torna mundial, por força, por liberdade do dragão, que pode enganar as nações, por força do anticristo e os seus aliados. Então, quando Jesus estiver para voltar, ele vem para destruir todas essas forças malignas, mas ele não vai destruir o povo dele junto. Então, é aquilo que Paulo descreve, no soar da última trombeta, da última só, Paulo diz, Cristo descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos transformados e subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. Então eu não posso negar que há arrebatamento se Paulo diz que a igreja vai subir. E epístola não é apocalipse, epístola é literal, não é gênero apocalíptico. Paulo disse, vai só a última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitam, os vivos são transformados e juntos sobem para encontrar Cristo nos ares. Então, na segunda e única vinda de Jesus, ele desce dos céus, a igreja sobe e encontra com ele nos ares, no sentido de recepcioná-lo, saudá-lo e também para que, digamos assim, as bombas que vão cair no mundo, né, não atinjam a sua igreja. Você tem um exemplo disso lá no Antigo Testamento,
quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, certo? Que é uma espécie de fim de mundo, é um fim de mundo em miniatura. Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Lembra que Jesus disse que isso ia se repetir, como foi nos dias de Ló, será outra vez nos dias do Filho do Homem. São semelhanças de práticas e semelhanças de destruição. Deus foi destruir Sodoma e Gomorra e fez o quê? Tirou Ló antes, mandou os anjos tirarem Ló e sua família. Ló e sua família estavam subindo a montanha, o que acontece? Fogo e enxofre desce sobre Sodoma e Gomorra. A figura do arrebatamento que nós interpretamos é essa. Na vinda de Jesus, quando vai descer fogo e enxofre sobre todo esse mundo e sobre todos os inimigos, a igreja é retirada para não ser destruída com esses flagelos. Mas não é retirada para ficar 7 anos lá no céu. Ela é só retirada momentaneamente, porque Cristo está vindo para estabelecer o trono, o julgamento, o juízo final. Após o juízo final, onde se abrem os livros, diz o texto, e aqueles que são achados escritos no livro da vida vão para o novo céu e nova terra, e aqueles que não são achados escritos vão para o lago de fogo. Aí se estabelece o estado eterno. Tá, então se eu entendi, então é uma visão pós-tribulacionista, então, o amilenismo, é isso? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Entende-se que a tribulação é para a igreja. Mas o que é a tribulação? É a perseguição do mal ao povo de Deus. É a perseguição do dragão e do anticristo ao povo de Deus. Não são os flagelos de Deus sobre o mundo. Deus vai permitir que a igreja sofra a tribulação, que é a perseguição do mal, do anticristo, do dragão, mas não vai submeter a igreja aos flagelos dele próprio. Quando Deus for executar o seu julgamento sobre o mundo, ele tira a igreja antes. Eu tô ficando fera já. Depois de toda essa quantidade de informação que os ouvintes já devem estar aí com seus miolos estourados. O Tico e o Teco devem estar dando... Tão fartos. Mas sabe que a gente fala aqui, o Mac costuma falar, pastor, que teologia é o nosso esporte, né? Daí agora o Mac veio com o quê, Mac? Alterofilismo cerebral? Quase, é isso aí. É por aí. Então vi tronos, e eles se sentavam neles, e o julgamento era comissionado a eles, e eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Pra gente fechar toda essa questão do milênio, eu gostaria de abordar um pouco a respeito da natureza do milênio, né? A gente já falou bastante aqui sobre Apocalipse, sobre a passagem em si, mas a passagem ainda tem algumas coisas para falar para nós a respeito da natureza, né? Já que a gente entendeu aqui que estamos no milênio, qual seria essa natureza do milênio? Provavelmente o irmão já se deparou com aquela expressão já e o ainda não. Né? Isso. Até, se eu não me engano, se não estiver enganado, é uma ideia aqui que foi popularizada por Oscar Cullmann. Se essa ideia estiver correta, e se o milênio de fato está acontecendo no momento, e aí pegando o Apocalipse 20, né, como nosso texto base, ele diz lá que o reinado acontece com uns mártires, né, os mártires que morreram decapitados estão reinando no céu. Então aqui nós já começamos a definir uma parte dessa natureza do milênio, que ela é uma natureza celestial. É correto entender dessa forma, ou partir desse princípio? O reino, esse milênio acontece tanto no céu quanto na terra. Mas na terra significa a restrição imposta ao dragão para não enganar as nações. Então essa é a valência terrena do milênio. Na terra existe liberdade para pregar o evangelho em todo o mundo. Mas o lugar gostoso mesmo é no céu, onde a coisa está muito boa, né? É lá no céu. Por quê? Porque, veja, o texto diz exatamente isso. No capítulo 20, né? Que o anjo desceu, prendeu o dragão, para que ele não enganasse mais as nações, pôs selo, tal. E aí no verso 4 diz: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda almas, mas ele não diz aqui, a tradução, ela colocou a palavra ainda, mas não tem esse termo no grego, não diz vi, ele diz, e as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, que já no primeiro século se manifestava na pessoa de Nero, mas se manifesta em todas as épocas de outras formas, esperando sempre a final, que é o anticristo final. Então, os que não adoraram, que não seguiram o sistema
do mundo. E o que aconteceu com eles? Viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Então, almas, ele não diz corpos, eles vi as almas dos decapitados, que foram mortos aqui na terra por não terem se submetido ao engano de Satanás. E elas estão lá no céu. E elas viveram e reinaram. Não diz e elas ressuscitaram. O texto diz, e viveram, quer dizer, continuaram vivendo, e viveram, e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Então, onde é esse reinado pleno? No céu. Quando uma pessoa morre aqui na terra, uma pessoa fiel, né? Um crente verdadeiro, seja porque foi morto ou porque chegou o dia da sua subida, de ir ao céu, ele entra imediatamente no milênio, entra no reino lá do céu, no milênio celeste. Na terra, o milênio terreno é a liberdade de pregar o evangelho. Então, lá no céu, as almas estão lá, vivendo e reinando com Cristo durante todo o milênio. E o verso 5 diz, os restantes dos mortos não viveram. A tradução diz reviver, mas não é. É a mesma palavra anterior. E os restantes dos mortos não viveram, até que se completassem os 1000 anos. E ele diz aí, esta é a primeira ressurreição. Então, o que ele quer dizer por primeira? Porque tem uma segunda? Tem. Qual é a segunda? É a ressurreição física. Então, o que é a primeira ressurreição? A própria palavra ressuscitar significa subir. Significa se levantar, é o sentido literal da palavra, se levantar, subir. Então, o que é a primeira ressurreição? É a subida das almas dos decapitados aqui na terra. Eles sobem ao céu. Essa é a primeira ressurreição. Eles estão lá no céu, é a primeira subida. É o primeiro retorno, é a primeira elevação. Eles sobem até os céus para reinar com Cristo por 1000 anos. Os outros mortos não participam disso. Por quê? Porque não foram para o céu. Foram para onde? Para o inferno. Desceram, que é o contrário de subir. Desceram ao inferno. É assim que o Novo Testamento escreve a ida ao Hades. Desceram ao Hades, foram para o inferno. E aí o texto diz no versículo 6, acho que a 6ª bem-aventurança do livro, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ou seja, as almas que subiram ao céu, porque foram redimidas por Cristo. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. A primeira sim, porque já morreram, né? Eles foram mortos, por isso as almas subiram ao céu. Mas não vão enfrentar a segunda morte, que eu disse depois que é o lago de fogo e enxofre. Esse é a segunda morte. Quem passou pela primeira ressurreição, ou seja, subiu ao céu, se elevou até os céus em alma, para viver com Cristo lá durante o milênio, não tem a mínima chance de ser lançado no lago de fogo, na segunda morte. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, esse é o sentido do milênio na visão milenista. É o reinado dos mortos, das almas que subiram ao céu e estão lá durante todo esse período, é o lado celeste do milênio, e o lado terreno do milênio é a prisão de Satanás, no sentido de não poder mais enganar as nações e impedir que o evangelho seja pregado em todo mundo. Eu tô de cara. Escatologia sempre é uma caixinha de surpresas, né? Ok, eu virei a milenista depois dessa. Mais um aí pra equipe, mais um pro grupo. Mais um pro hall. Mas eu achei muito coerente a sua explicação, pastor. Se vocês vissem a minha cara aqui agora, eu tô assim, aquela criança que tá na pré-escola, assim, aprendendo e se maravilhando com o mundo, sabe? Porque eu tava justamente formulando perguntas aqui, como é que ele vai me explicar isso aqui de ressurreição, de primeira, de segunda? Porque o pré-milenismo tem outras explicações, né? Não, ele divide em duas ressurreições físicas e literais. No caso do dispensacionalismo, uma ressurreição física e literal antes dos 7 anos de tribulação e outra depois, por isso que ele diz primeira e segunda. Mas por quê? Daquilo que eu disse lá no início. Depende de como que você lê o livro. Você vê que essa interpretação que eu passei para você não considera Apocalipse um livro para ser lido literalmente, e sim para ser interpretado a partir dos seus simbolismos, entendendo que os números nunca são literais, eles são sempre simbólicos. Até porque, senão, né, Jesus realmente é um ser meio esquisito, ele vai ter aí umas aparências muito estranhas que não condizem com a realidade. Você vai ter que dizer que correu sangue dos cavalos
por 296 quilômetros, que é a distância calculada lá, que a Nova Jerusalém tem 12 mil metros cúbicos, para cima, para baixo, para o lado. São descrições simbólicas, não dá para você pegar isso ao pé da letra, senão você cria uns monstros. E eu gostaria só ainda, se vocês me permitem, deixar aqui algumas perguntas para a visão pré-milenista, que são perguntas que, ou seja, tem que responder se a pessoa defende isso. Uma delas é essa: quem vai reinar na Terra por 1000 anos se todo mundo foi morto na segunda vinda de Jesus, conforme descreve o capítulo 19? É o Jason, né? Quem vai viver na Terra por 1000 anos nesse período? A segunda pergunta é: por que ficar 1000 anos numa Terra imperfeita depois de ressuscitados? Então a igreja, os crentes, já ressuscitaram lá antes do milênio, certo? E aí eles já são gloriosos, corpos gloriosos, eles são mutantes, né? Eles são os Transformers, eles têm corpo perfeito, enquanto que os demais da Terra são tudo imperfeito, decaído, morre, fica doente. Qual o interesse de Deus de manter dois tipos diferentes de pessoas? Uns já aperfeiçoados, que são os crentes, já com o corpo glorificado, e outros com o corpo decaído, vivendo tudo junto. Qual a razão, qual a necessidade disso? Eu sou estranho isso. E mesmo essas pessoas que ficam na Terra, elas têm alguma chance de ainda serem salvas. Essas pessoas que ninguém sabe onde é que veio, mas que ficaram na Terra, elas têm alguma chance de serem salvas. Mas daí a pergunta é: serem salvas como? Pô, a gente viveu aqui 2000 anos, cara, na pedreira, né? Sendo salvo pela fé. Você não vê Jesus, você não vê Jerusalém celeste, você não vê nada disso. Você tem que crer pela fé. Ok? Eles vão estar lá vendo Jesus na terra, vendo nós lá glorificados, né? E dizendo: poxa, esses caras são especiais. Vendo tudo. É justo? É igual? É muito diferente. Eu sou injusto a chance que essas pessoas terão lá do que nós temos. E por outro lado, não adianta nada, porque elas ficam 1000 anos na terra com Cristo e acaba o milênio, o Satanás é solto, vai lá e engana todo mundo de novo. Então... Cara, que sacanagem. Não valeu absolutamente nada, porque acabou o milênio, Satanás é solto, ele vai lá, cata as nações e, desandou tudo de novo. Essa é uma outra pergunta. Então, estranho haver salvação depois da vinda do Senhor, estranho haver pessoas glorificadas vivendo ao lado de pessoas com corpo decaído ainda. E outra coisa, sabe aquela ideia de adiar o que é bom para valer? Porque o que é bom para valer é o novo céu e a nova terra, não é o milênio. O milênio ainda tem morte, ainda tem dor, ainda tem sofrimento, menos, mas ainda tem. Quer dizer, o bom para valer é o novo céu e a nova terra. A Bíblia diz que o nosso espírito, né, ele anseia por ser revestido da glória. Então, veja, esse 1000 anos, se ele existir, e se ele existir, eu não vou reclamar não, tá? Até porque tu vai estar glorificado. Mas esse é o ponto. Eu estou glorificado ainda numa terra decaída. Hoje já não é bom para mim, porque eu não sou glorificado ainda, mas a presença do Espírito Santo dentro de mim faz com que eu não me alegre com esse mundo. Ao ver morte, tristeza, dor, sofrimento... Corintiano. Eu não consigo me alegrar com esse mundo. Eu já conhecendo um pouco do mundo vindouro, já que o Espírito Santo habita em mim. Então já não é bom. Agora imagine eu já glorificadão, com o corpo perfeito, tudo pronto, tinindo para o novo céu e para a nova terra, e tem que ficar 1000 anos ainda esperando, vivendo uma terra decaída, vendo morte, vendo sofrimento, vendo rebeldia, vendo pecado, vendo mal. Então esse 1000 anos soa aquela ideia de adiar o fim, entendeu? Que não tem necessidade. Porque o grande argumento do pré-milenismo é o seguinte: é porque as profecias do Antigo Testamento referentes a Israel precisam se cumprir literalmente, já que elas não se cumpriram lá no retorno do exílio. Então, Deus tem que fazer um reino na terra por 1000 anos com Israel para cumprir, senão o Antigo Testamento falhou. Isso é bobagem. As profecias do Antigo Testamento não são necessariamente literais. Elas se cumprem simbolicamente. Vou dar só um exemplo para finalizar, que eu já falei demais, né? Que isso? Fica à vontade. Havia uma profecia do Antigo Testamento dizendo que Deus iria restabelecer o tabernáculo caído de Davi. Quer dizer, a ideia aqui parece o quê? Parece restabelecer o reinado de Davi, a glória de Davi, o poder de Jerusalém. Atos 15 interpreta, dizendo que isso aconteceu, se cumpriu, Tiago falou isso em Atos 15, se cumpriu na abertura do evangelho para os gentios. Ele disse: aí Deus restabeleceu o tabernáculo caído de Davi. Ou seja, não foi um cumprimento literal da profecia do Antigo Testamento, mas um cumprimento espiritual da profecia do Antigo Testamento. Deus não precisa estabelecer 1000 anos aqui na terra
para cumprir as profecias do Antigo Testamento. Elas se cumprem todas no novo céu e na nova terra. Até nessa questão de cumprimento de profecia do Antigo Testamento, também tem a questão do trono de Davi, que o apóstolo Pedro fala do seu cumprimento lá em Atos 2, 30 e 31, como sendo na ressurreição de Cristo, né? Que quando Cristo ressuscita, né, e vai aos céus, aí ele está sentando no trono de Davi. E não num milênio, num trono literal, né, num trono físico na terra. Exatamente. Com todo o respeito, né, à posição pré-milenista, especialmente a posição pré-milenista histórica, houve um tempo que eu simpatizei bastante com essa posição. Depois os argumentos e o estudo me convenceram a respeito do amilenismo, mas eu vejo muito valor na posição pré-milenista, e se for como os pré-milenistas estão dizendo, nós vamos ficar felizes lá junto com eles também. Não dá para descartar, né? A grande questão é que esses são sistemas e são passíveis de falhas, são interpretações, né? Claro. Eu acho que a questão que é complicada é de colocar, não, vai ser assim, eu já entendi tudo, tá tudo definido, vai ser assim, que é o que os dispensacionalistas fazem. Eu acho que aí é uma grande arrogância. Nós temos que dizer, achamos que vai ser assim. É uma questão de humildade, porque nós não somos infalíveis. A Bíblia é infalível, a nossa interpretação dela, não. O importante é que o justificado por Cristo no final vai se dar bem. Se é pré, se é pós, não importa, entendeu? Vai se dar bem. É importante que a gente vai se dar bem. Mas é que se for amilenista, vai se dar bem antes. Isso. Boa, boa, muito bom. Pô, gente, olha, eu vou testemunhar que esse podcast foi a minha conversão ao amilenismo. Você precisa ler o William Hendrickson, né, o Mais Que Vencedores, e também o Anthony Huckman, A Bíblia e o Futuro. E já que eu estou falando, eu vou colocar o meu também, né, os capítulos finais do Razão da Esperança, que é o meu trabalho especificamente, tem um capítulo especificamente sobre o milênio para você ficar afiado, né, para poder defender aí a posição.